nessa região, eu tendo a comprar aqui nessa região, um pouco mais pesado, porque eu entendo essa relação, tá? Então, o SDT, ele está tentando romper a região dos 4,54 e eu falo tentando porque o mercado ainda não fechou, ainda falta 1 hora e 33 minutos para fechamento de vela. Esse fechamento de vela é muito importante, porque caso a gente feche acima dessa região, a grande possibilidade é o mercado buscar 4,75. Não é de fato, vai buscar lá. Não, é a grande chance. A gente tem isso. E lembrando que a gente ainda não saiu aqui desses camaradas do dia 24. Então, o mercado, se ele fechar aqui, a grande chance de ele vir buscar 4,75 é muito forte. E isso vai fazer com que o Bitcoin venha lá para 103, 0,31,10. Isso aí tu pode escrever aí, anotar, porque isso aqui de fato acontecendo no SDT, a gente vai ter essa queda assim no Bitcoin. Isso é inevitável, tá? Se isso aqui acontecer, se o SDT ele fechar acima dos 4,54, se ele se estabilizar aqui e vir buscar 4,75, vamos ver Bitcoin aí a 67 ou até mais baixo do que isso, quem sabe a 64, onde eu quero comprar. Beleza? E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 21h40. Vamos aí para mais uma análise de mercado, direto ao ponto, sem enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha para fortalecer o canal. Tá bom? Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí. Vamos que vamos, sem enrolação. Galera, o que aconteceu, né? Então, na última análise, a gente estava falando justamente de uma possível queda do Bitcoin para bater a região ali de 67, 0,31,10, que é uma região importantíssima aqui no Bitcoin, justamente por conta desses 50% desse canal. E a gente estava rompendo aqui a gente está rompendo, na verdade, uns fundos que a gente não está rompendo já tem muito tempo, né? Então, a gente rompeu, fechamos aqui abaixo do nível desses últimos fundos e a gente tem algumas possibilidades. Essas possibilidades nós vamos estudar juntos para entender o que pode acontecer com o Bitcoin agora, tá? Então, assim, o Bitcoin ele fez um movimento de alta aqui interessante desde o primeiro de maio, né? E agora ele está fazendo essas correçõezinhas, né? Não está conseguindo romper a região de 70.554,65. Na verdade, ele rompe, só que ele não se estabiliza ali, né? Então, de fato, ali é uma região importante para a gente. Só que esse movimento de hoje, né, que é 11 de janeiro, é um movimento interessante, porque quando ele fez toda essa queda, a gente fez aqui, ó, mas não é uma barra tão elevada, se eu botar no que tá bem aqui, ó, essa barrinha aqui era uma barra de atividade profissional. A gente teve essa aqui que sofreu, né, que foi o dia 1º de maio, que a gente rompeu todas essas médias aqui, né, e essa aqui só rompeu a primeira média, mas é uma barra de atividade profissional, a gente não pode deixar isso aqui sem falar disso daqui, né. E eu estava falando justamente que isso aqui era mais provável de acontecer, não era certeza, mas era provável. E se isso aqui acontecesse, é porque o STT ele subiu. E se tu for pegar o STT aqui, o STT fez justamente aquilo lá que a gente estava suspeitando, né? O mercado vir bater os 4,75 e rompendo esses últimos fundos dessas regiões. Isso aqui é muito importante a gente entender, o nosso querido OBV, porque o OBV ele fica claro para a gente que depois que a gente fez esse fundo, eu nem marquei para vocês aqui, ó, mas vou marcar agora, depois que eu vou pegar esse último fundo ali no OBV, ó, vamos pegar aqui, ó, o último fundo aqui no OBV, a gente não conseguiu perder mais, né, e foi aqui para cima. A gente teve esse último topo aqui também, a gente rompeu, ficou estabilizado aqui em cima, a gente rompeu a VW, e quando a gente veio aqui caindo, a gente chegou ali perto da VW, a gente não chegou a testá-lo, mas a gente já começou a subir e romper esses últimos fundos aqui, né? Esses últimos topos, na verdade. Esses últimos topos aqui são topos importantes aqui do nosso querido OBV, né? Então, isso fica bem claro. Isso aqui eu vou tirar agora, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente está tendo uma grande demanda, né? A demanda aqui por o SDT, ela está grande. Então, a dominância do dólar está grande. Então, quando a gente tem uma dominância do dólar grande, possivelmente ali a gente tem uma fraqueza no Bitcoin. E é justamente isso que eu falei para vocês. Se o gráfico aqui, se ele chegasse a bater dos 4,75, possivelmente a gente ia ver essa queda. Então, se for pegar aqui o Bitcoin, você vai ver que o nosso querido OBV, ele está aqui negativo, né? Na verdade, agora ele está negativo. Ele está abaixo da VW rompendo esses fundos aqui, coisa que não é importante para o Bitcoin fazer, cara. O Bitcoin não pode ficar trabalhando abaixo desses fundos, porque isso é muito, muito perigoso, tá? Mas eu acho assim que uma queda saudável ainda, a gente chegou a bater 67, seria ali no 64, que onde eu quero me posicionar novamente.
Ah, por que que tu quer se posicionar novamente nesse nível, né? Esse nível aqui eu quero me posicionar novamente porque eu sei que é um nível onde tem o preço médio de quem entrou, a galera que entrou no 1º de maio. 1º de maio aqui eu tenho justamente, a gente traçou isso aqui, cara, para quem me segue, a gente fez isso aqui nesse dia para a gente entender mais ou menos onde está o preço médio. Então, o preço médio começou aqui a ficar no 57, 58, 60, 61, atualmente está no 64, 301,48. Então, toda vez que o preço ele chega em uma região dessa, a gente tem um grande risco, né, do mercado, na verdade, aqui, ele começar a entrar demanda, porque é o preço médio da galera. Então, a galera não vai querer comprar aqui. Então, quem comprou aqui no dia 1º de maio, vai comprar aqui nessa região que o Bitcoin está agora, isso vai fazer com que o preço médio dele suba. Só que uma vez que o preço ele chega a vir nessa linha aqui, que é justamente o preço médio dessa galera, ele pode comprar um monte, que isso não vai alterar o preço médio dele. Então, nesses pontos aqui, são pontos interessantes para a gente. E a gente estava falando justamente que ia atacar a região 63, a gente já está em 64,31,49. Isso é muito importante. Tá? Então, é uma atualização super rápida, não vou falar muita coisa aqui, tá? Porque a gente já falou na análise passada. E tem dias que eu realmente não faço análise, até mesmo por conta do contexto, né? Também, né? Tudo que a gente está falando, para não ficar redundante aqui. Beleza? Então, o que a gente tem que entender agora? A gente tem que entender que o mercado ele fez um ponto importante. Ah, mas será que vale a pena eu pegar aqui e marcar a barra? Para quem está começando, para a galera que segue aí, quer aprender, quer testar, é uma boa opção. Eu já tenho todas as marcações minhas aqui da FiMate, né? Junto com todo o meu operacional de volume, então eu não preciso marcar essa vela. Se ela fosse grande mesmo, tipo, romper essa região, até que eu marcaria. Só que quem quiser, cara, pode fazer isso aqui, ó. O grande lance agora, que eu vou falar para vocês, é isso. A gente vai pegar essa vela, pode marcar também até o finalzinho dela e tudo, não tem problema. E vai marcar os 50%. Só que esse monitoramento eu já tenho com essas linhas que eu tenho traçado aqui. Então, se o preço ele ficar abaixo desses 50% que a gente traçou, abaixo desses 50% que a gente traçou, a gente tem mais força que vendedora. Então, corre o risco que a gente bateu no 64, que é onde eu quero chegar. O ponto que eu quero comprar, na verdade. Isso aqui é para mim, eu falo para mim, tá? O meu operacional me permite comprar ali no preço médio. E eu sempre compro Bitcoin dessa maneira. Então, aqui nessa região aqui, eu sei que vai botar muito pânico na galera, como essa quedinha já botou, né? Então, eu espero um pânico mais maior aqui do mercado, né? Então, por enquanto, aqui o mercadinho aqui fez um movimento interessante, beleza, mas a gente não chegou num ponto interessante, que seria a região de 64, que era o preço médio. Então, a gente pode ver que a gente fechou a vela, né? Agora, 23 horas e 13 minutos aí para fechamento. Então, a gente está em uma vela já de manhã. E o que acontece? A gente não fechou abaixo de 67. O que acontece na teoria? Na teoria, quando a gente não fecha abaixo desse nível, a gente tem um sério risco. E qual é esse risco? Do mercado. Opa, peraí. Do mercado. Isso aqui, se eu fosse botar para day trade, M15, H4 e tudo. Então, o mercado chegou aqui, pela regra da FiMate, isso aqui num minuto, um gráfico de 15 é muita coisa. Estou falando de gráfico diário. Então, o mercado ele pode fazer o quê? Esse movimento de alta. Esse movimento de alta. Mas aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque eu tenho 50% dessa barra aqui, que está praticamente nessa região. Então, para mim acreditar que isso aqui pode ter sido uma absorção aqui, por pouca que foi, né, que a gente está vendo aqui, se o mercado chegar aqui e fazer um movimento rompendo para cima dos 50%, ficar trabalhando aqui acima e não voltar mais para baixo, eu tenho uma possível absorção aqui. Uma possível absorção. E se isso de fato acontecer, a gente tem uma grande oportunidade de comprar aqui, no rompimento desses 50%. Ah, mas tu vai comprar nessa região aqui? Não, cara, eu estou muito bem comprado aqui. Obrigado. Estou muito bem comprado aqui. Para eu comprar Bitcoin novamente, não basta fazer isso aqui, não. Ah, aqui eu poderia até comprar besteirinha. Poderia comprar uma besteirinha. Mas eu estou esperando um movimento mais forte para chegar no 64. Ah, e se não chegar no 64? Não estou nem aí. Estou comprado daqui. Estou comprado desse movimento. Então, por mais que o mercado ele não chegue a bater os 64, eu não vou comprar aqui nessa região. Talvez eu compre, mas não pesada. Aqui eu estou esperando uma compra pesada. Aqui eu não compro pesado, beleza? A não ser que esse candle de hoje fosse rompendo essa última média ali também. Aí seria interessante. E note que o mercado ele está um pouquinho perigoso também, justamente por conta do OBV. Ele está rompendo esses fundos aqui que não pode. Então, o mercado automaticamente ele tem que fazer o quê?
ele já fechou aqui, certo? O que o mercado tem que fazer? Ele tem que voltar para cima. Ou seja, aqui realmente foi só para pegar liquidez. Como aconteceu aqui, ó, só que aqui a gente não conseguiu romper, mas pegou liquidez. Aqui a gente está rompendo. Beleza, tem uma certa demanda aqui, né? Tem uma certa demanda. Então o mercado automaticamente aqui, ele tem que fazer esse movimento aqui para cima e ficar trabalhando acima. Ele não pode ficar trabalhando aqui abaixo, porque se ele começa a trabalhar abaixo, como ele já está aqui, ele bate aqui, vamos dizer que fechamento de amanhã chegou, não rompeu, ficou abaixo, cara, a grande chance aqui é do mercado ele começar a fazer fundos mais baixos que os fundos anteriores. E isso aqui vai me caracterizar, cara, uma grande, mega hiper distribuição. Se tu for pegar aqui, se tu for colocar isso aqui, ó, no que é, ó, o mercado, cara, ele tá fazendo uma grande distribuição. Eu vou falar distribuição do jeito que tá aqui agora, tá? Eu não sei se aqui é uma acumulação de distribuição. Mas o mercado, eu quero que vocês entendam, tá trabalhando nesse tempo todo aqui dentro dessa caixinha. Então, isso aqui para mim, o que acontece? Se o mercado ele chega aqui, rompe essa região, ele começa a trabalhar aqui abaixo, ele começa a vir aqui nos 50%, começa a trabalhar novamente abaixo, não ganha isso aqui, porque eu tenho uma grande característica aqui de distribuição. E se eu tenho uma distribuição que passou todo esse tempo aqui trabalhando aqui dentro desse quadrado aqui, a gente tem uma grande queda para o Bitcoin, cara. Infelizmente, a gente tem uma grande queda para o Bitcoin, tá? Então, assim, se for para acontecer aqui um movimento interessante, a gente tem que voltar para cima dessa linha aqui, romper os 50%, óbvio, e começar a romper isso aqui. Aí sim é uma grande oportunidade para o Bitcoin, tá? Então, por enquanto, ainda estamos muito à beirinha aqui do OBV, tá? O OBV, apesar dele estar perigoso aqui, mas a gente tem isso aqui como margem, tá? A gente tem a região de 67,031,10, e se a gente romper, vamos dizer que hoje à noite rompa essa região de 67,031,10, próximo alvo seria o preço médio, dos 64,301,61 a 63,904,70, que são regiões que eu quero comprar. Se vai chegar ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe aqui é que o mercado ele rejeitou a linha do 64, 67 e está trabalhando acima do 67. Então, para que isso aqui aconteça, de fato, o mercado ele derreta mais para vir pegar a região de liquidez, que é importante, seria o rompimento do 67. Então, vamos dizer que na madrugada a gente rompe 167, né? Eu posso até falar assim, que como eu estou vendo um gráfico diário, esse rompimento aqui, ele pode acontecer, mas depois começa a subir novamente, como deixou esse pavio aqui, né? Então, seria muito interessante falar assim, na madrugada, pode deixar um paviozão grande aqui, ó. E aí o mercado ele começar aqui a crescer mais aqui também, a demanda aqui nessa região. Pode ser, tá? Mas aí o fechamento de amanhã vai ser muito importante para a gente. O que eu quero dizer para vocês é, perdeu a linha do 67,031, a gente tem uma queda aí até o 64,301,62, que atualmente, na hora que eu estou gravando esse vídeo, é o preço médio atual aí dos players, tá bom? E aqui a gente tem uma grande parada aqui. Como a gente está rompendo esse topo do OBV e a gente está aqui nos 4,75, que é uma região de resistência, se a gente rompe essa região de resistência, o próximo passo para o SDT aqui seria justamente atacar os 4,97. E se isso aqui acontece nos 4,97, você já sabe muito bem o que vai acontecer com o Bitcoin. O Bitcoin tende a cair, exatamente. Aí sim ele vai querer buscar regiões aqui de 64 a 63, tá? Essa aqui é a relação. Então, para meu Deus, quase não saiu. Aquela galera, meu Deus do céu. Aquela. Não. Pera aí. Parei. A galera que tá seguindo aqui. Eu não vou editar isso, velho. Eu não vou editar. Eu nem edito mesmo. Que tá seguindo aqui agora há pouco tempo. O SDT e o Bitcoin, eles têm essa relação aqui, né? Então, assim, o SDT, ele é a dominância do teto, né? Então, a dominância do teto é aqui que manda no jogo. Se a dominância, ela tá alta, né? Então, a gente tem aqui um encarteiramento do SDT, ou seja, o que esse indicador aqui está me falando, que é o OBV, ele simplesmente está me dizendo aqui que a galera, né, ela está colocando dinheiro aqui no SDT. A dominância do SDT tá grande. Então, eles estão colocando dinheiro no SDT. Eu não sei por qual motivo. Só que esse indicador aqui é indicador de baleia, galera. Então, esse indicador aqui está me dizendo isso. Não sei se a galera tá tensa com essa parada de guerra, Terceira Guerra Mundial, eu não sei o que tá rolando. Eu não sei, mas a galera tá querendo deixar que o dinheiro aqui em uma coisa mais estável, tá? Então, a galera
colocando dinheiro no SDT e aparentemente aqui está tendo desencarteiramento no Bitcoin, aparentemente, né? Então a gente tem que ver isso aqui com calma, certo? Agora a gente está 67.202, né? E vamos ver se vai romper essa região. Se romper, cara, é aqui que eu quero, né? Aqui que eu quero. Vou deixar até um alertazinho aí, caso bate na madrugada, eu já pego aqui e compro nessa região, beleza? Certo? Então, assim, o SDT, ele tá ali, trabalhando ali perto dos 4,75, então se romper os 4,75, a gente vai olhar aqui uma dominância aí do Tether lá nos 4,97. Então, aqui a tendência seria isso aqui, ó. Agora, outra coisa importante também que a gente tem que levar em consideração é justamente alguns pontos. Esse aqui é o primeiro. Olha só, primeiro ponto interessante, a gente perdeu todo ele para cima. E tem o segundo ponto aqui, cara. Olha só, a gente está perdendo praticamente 2 barras de atividade profissional. Então, a gente está perdendo para cima no caso. Esse 50% aqui já foi, esse 50% aqui já foi. Então, a gente tem 2 atividades profissionais aqui, está rompendo para cima. Isso não é interessante. E o SDT está caminhando aqui para querer romper essa região de 4,75, dando ênfase lá na minha teoria de 64 para o Bitcoin. Tá? Mas é o que eu estou falando para vocês. A gente tem que esperar o rompimento da região de 67. Se não houver esse rompimento, se não houver de fato esse rompimento aqui, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo para uma correção mais forte. Mas caso rompa essa região aqui, já era 64 aqui para a gente, beleza? Ah, mas será que se bater nesse 64 aqui cai mais? Cara, isso aí eu não vou chegar a falar para vocês, senão o vídeo vai ficar longo. A gente faz aqui por etapas, tá? Então, a etapa aqui primeiro do Bitcoin é tentar romper essa região de 67. Rompendo, 64. Se chegar nessa região de 64, isso já é análise para o próximo vídeo, para a gente conversar melhor sobre, tá bom? Mas não vou fazer compra no Bitcoin ainda. O Bitcoin está em uma região tranquila ainda, está saudável, é uma correção forte, beleza, mas na minha humilde opinião, está saudável. Qualquer correção 64, 63 é saudável para mim no Bitcoin. Beleza? Então vamos ver como é que vai fechar amanhã. Amanhã vai ser muito interessante a gente saber como é que vai fechar o mercado, tá? E o SDT é isso que eu falei para vocês, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. BLX não tá nem fazendo um cócegas no BLX, né? E, geralmente a gente vê aqui gráfico mensal e é um gráfico que eu não mostro para vocês, olha só. Então, o alvo aqui no mensal aqui para o BLX, que é a mesma coisa do gráfico do Bitcoin, é o gráfico do Bitcoin, só que é o gráfico mais antigo. Então, assim, mensal, a gente fechou aqui o mês de maio bem tranquilo, e a gente está aqui tentando aqui fechar aqui o mês de junho, no mês do meu aniversário, né? E aqui a gente tem o nosso primeiro alvo aqui para o mensal, que é 90.952,06, e o alvo aqui de 50% do canal total, né? O canal total aqui, ó. Não é do canal total, não. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não, o canal total seria esse daqui, exatamente. Seria 132.403,76. Eu estou falando de gráfico mensal, tá, galera? Então, assim, pro SDT ali, pro SDT não, pro Bitcoin ele ficar um pouquinho ralado, um pouquinho ruim, né? A gente teria que ter um rompimento da região de 933,08. Então, ou seja, o mercado pode querer corrigir nessa linha aqui. Até então, nessa linha que é tranquila aqui no BLX aqui para mim, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, uma atualização super rápida. Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Na minha humilde opinião, eu acredito que o mercado, sim, ele pode fazer essa correção. Eu até quero que ele faça essa correção, mas falando aqui em termos técnicos, né? Eu não posso dar muito palpite, porque, pô, eu estou abaixo, eu estou acima da linha de 67. Pô, tá acima, não tenho que falar aí de correção, né? Mas o que eu acredito aqui com os outros indicadores e tudo, tá me indicando ali um 64, tá? Mas não vou achar estranho se o mercado ele chegar aqui e começar a querer subir nessa região. Quem sabe a gente vê uma agulhada aqui nessa região aqui para comprar um pouco mais barato, também seria interessante, tá? Mas na minha humilde opinião, do jeito que a situação tá aqui no BLX não, lá no SDT, do jeito que tá aqui com esse OBV aqui negativo, então a gente corre um sério risco de bater 64 aí. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Beleza? E é isso. Boa operação a todos. Tamo junto. Os.